Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, galera, assim, o meu objetivo é dar risada, sabe que às vezes a gente também precisa disso, afinal de contas, né? Nem só de tristeza vive o homem. Só que hoje é o típico vídeo, não assisti, tô aqui na expectativa. Mas pelo título e pelos personagens, me parece ser aquele tipo do vídeo que a gente começa rindo muito, e aí vai se criando um clima terrível ao longo do vídeo e no final a gente tá triste. Tá, mas eu espero que seja assim. Por quê? Nós vamos reagir ao que? A um corte do Redcast, né? Onde quem está debatendo? Renato 38 e Rubão debatendo sobre Bitcoin. Bitcoin, Irã versus Israel, 38 e Rubão no Redcast. Cara, isso aqui é a fórmula perfeita, né, para um coquetel molotov de gimo. Eu espero que eu consiga rir, tá? Porque o meu objetivo é rir. Se eu não conseguir, eu vou ficar muito triste. Então bora pro vídeo. Bota aí o vídeo do Rubão. Será que ele fez o curso? Ele fez o curso e leu o livro? Acho que sim. Porra, se ele leu o curso, a próxima vez que eu vir aqui a gente vai gravar. Se ele fez o cursinho, vai fazer os 4 tutoriais. Deu, Será que ele tá? quase deu pra ele vir, mas ele só vai conseguir vir na sexta que vem. Será que ele vai conseguir fazer os 4 tutoriais direitinho lá? Vai. Eu falei com o Rubão, Ele que a minha defende, meta... ele defende comunismo abertamente? Não, o Rubão não é comunista. Sim. Ele não é comunista. O Cogos diz que é. O Cogos é... O Cogos diz que ele é, não é isso ou não? O Cogos tava estressado. O quê? É que tem um tipo de libertário, gente, que é isso mesmo, tá? Tipo assim, se você acredita em Estado, comunista. Tem Estado, é comunismo. Né? Eu acho que a linha do Cogos vai nessa linha aí. Mas enfim, é o Cogos, né? Eu às vezes eu tenho medo de falar do Cogos, porque eu não sei se ele bate bem, tô falando sério. E aí não é caso da gente ficar tirando onda, né? Que vai que, sei lá. Né? Tá nervoso? Ele não é comunista não? Ele não defende? Bota aí, o Rubão. Algo interessante para vocês entenderem. O que está acontecendo no mundo agora, nesse momento? Vamos ver. Vamos ver. Bem, as criptomoedas desabaram. Tá? Entre 4% e 15%, as criptomoedas desabaram e não é nem um soluço. Eu queria saber onde está a garantia. Alguém pode me dizer onde está a garantia e a segurança dos criptoativos? Hein? Alguém pode me dizer? Isso é uma coisa que, assim, o Rubão tá certo, né? Assim, a gente já falou aqui várias vezes. Por quê? Criptomoeda é ativo de alto risco. Você pode ganhar grana com isso? Pode. Bastante, inclusive. Porque uma das características dos ativos de alto risco é terem potencial de grande margem de lucro. Então há sim, no investimento em Bitcoin, um potencial de grande margem de lucro. Porém, como ativo de alto risco, você também pode perder bastante dinheiro. E uma outra característica de ativo de alto risco é momentos de estresse no mercado, crise no capitalismo. A tendência é que os agentes econômicos migrem para a segurança. Então, o que se valoriza? Aquilo que é reserva de valor. Então, você vai ter normalmente uma pressão positiva sobre o dólar, que agora está um pouco diferente em função de o dólar também estar entrando num sistema de crise, mas mesmo assim o dólar é algo que normalmente nas crises se valoriza, e de novo a gente está observando isso em alguma medida. Outra coisa que se valoriza e que aumenta muito a procura é o ouro, né? Que sempre disputou isso com o dólar. Como o dólar agora há uma desconfiança a mais sobre ele em função da situação mundial, o ouro está nadando de braçada e, no mais, títulos do Tesouro Americano. Tá? Títulos públicos, em geral, se valorizam nesses momentos de instabilidade e mais que os outros títulos americanos. Como os títulos americanos estão atrelados ao sistema dólar, que é uma desconfiança da capacidade desse sistema continuar no longo prazo ditando as cartas, hoje, títulos de moedas fortes e ouro estão fazendo essas vias. O que é importante para nós nessa discussão aqui a respeito do Bitcoin? Bitcoin não é reserva de valor. Simples assim. Veja, se não é reserva de valor é porque não é moeda. Então vejam, é aquilo que eu estou dizendo do Bitcoin há muito tempo. Ele é um ativo
meramente especulativo, porque não é atrelado a nada da economia real, e de alto risco. Ele não é moeda, nem pode ser moeda, e, portanto, nesses momentos de estresse, de crise, normalmente cai. Quando cai, quer dizer que acabou o negócio do Bitcoin? Não. Não quer dizer que acabou o negócio do Bitcoin. Mas se você é um pequeno investidor que não pode ter a sua liquidez retida por muito tempo para superar esses momentos de baixa, você vai perder dinheiro. O que eu diria para quem tem dinheiro em Bitcoin nesses momentos? Segura. Segura como qualquer outro ativo. Entende? Segura. Né? Se você não vender, não tem prejuízo. Você vai ter prejuízo se você realizar. Perfeito? Pode perguntar para o 38, aonde está a segurança dos criptoativos? Aonde você garante o seu dinheiro? Tá? O Bitcoin que caiu menos está com 4,21 de queda. 4,21 de queda sem nenhum tipo, só com esse arroto. Não há retaliação ainda. Isso é uma constante já, tá? A gente já consegue observar isso, sei lá, pelo menos nos últimos 10 anos. Tá? Sempre que há uma elevação da crise, tá? O Bitcoin cai. Depois ele se recupera, tá? Mas ele cai. Tá? Isso já dá para dizer que é um comportamento padrão. Sem retaliação, sem nada. Alguém pode me perguntar para esses gênios das finanças o que está acontecendo? Está aqui, olha. Agora, vamos embora. Commodities. Ouro subindo. Prata subindo. Petróleo disparou. Petróleo disparou. Petróleo isso. subindo. Então, assim, ouro, prata, todos seguem a mesma dinâmica do ouro. Eu dei o exemplo do ouro, né? Porque é o principal. E o petróleo também, aí vai ter uma outra situação, né, gente? O petróleo vinha em queda, em função da dinâmica. O que pauta muito o preço do petróleo é o crescimento do planeta, tá? O planeta crescendo forte tende a pressionar a alta do petróleo. O mundo não vem crescendo forte. Então não havia uma pressão sobre o petróleo. Tanto é que só esse ano a Petrobras já cortou no diesel pelo menos 3 vezes. Tá? Isso não chega diretamente na bomba, porque a Petrobras perdeu o setor de distribuição e acaba virando margem de lucro. Mas o preço do petróleo vinha caindo. Agora nós temos uma situação absolutamente diferente. Nós estamos falando do Irã em guerra, na possível obstrução do Estreito de Hormuz. Ou seja, o mercado já está precificando um choque de oferta de petróleo em função da guerra. E aí, lógico, isso faz disparar o preço do petróleo. 8,5%. Petróleo Brent não sei não, viu? subindo 8,56%. 8,56% agora. O petróleo pode nesse momento. derrotar, né? Aí é muita incompetência. Rapaz, e não é? O que você achou aí do questionamento do Rubão? A volatilidade do Bitcoin, 4% é uma diferença irrelevante. E o Bitcoin sempre vai ser mais líquido do que todos os outros mercados. O Bitcoin concorre contigo. Isso não tem a ver com liquidez, tá? Gente, assim, a palavra liquidez vem da capacidade do ativo de liquidar contratos. O Bitcoin tem baixíssima liquidez. Então, o que ele está falando aqui não é sobre liquidez, ele está falando sobre volatilidade de preço. Tá? O que é o ativo mais líquido? É o ativo que liquida mais contratos. Qual é o ativo mais líquido no mercado? É o dólar, gente. É o dólar. Tá? É o dólar. Tá? Claro, isso na economia global. No Brasil, qual é o ativo mais líquido? É o real. Tá? É isso. Entende? Há liquidez no Bitcoin? Sim, porque tem corretoras fazendo esse meio de campo. Mas você tem que passar por uma corretora, você tem que passar por um terceiro para conseguir fazer. O nível de liquidez do Bitcoin, ele é parecido com o nível de liquidez de ações cotadas em bolsa. Você consegue vender e comprar com alguma facilidade se você tiver um registro para isso ou um intermediário para isso. Mas ele é menos líquido que qualquer moeda. Então não é sobre uma questão de liquidez, tá? Não tem nada a ver com liquidez. Tigrinho. Você consegue fazer alavancagem 300 vezes com o Bitcoin agora, você não consegue fazer alavancagem 10 vezes com o petróleo. Você consegue vender seu petróleo, sua ação hoje, agora, nesse instante, e fazer ele aparecer em ien numa conta bancária no Japão? Você consegue fazer isso com o Bitcoin. Você consegue fazer com que o seu dinheiro apareça... Consegue fazer com o petróleo, sim. Que bobagem, cara. Que bobagem. Fazer alavancagem, isso é tudo bobagem, entendeu? É tudo uma tergiversação barata. Tá? Porque ele não pode assumir o óbvio. O óbvio é isso que eu estou dizendo para vocês. A cada crise do capitalismo,
cai o preço do Bitcoin, porque é muito volátil. Por quê? Porque é um ativo lastreado em nada, lastreado em ideologia, entendeu? É um ativo meramente especulativo. Então, o primeiro sinal de crise, ele cai. Ele cai, gente. Aí fica a dica, tá? Você tá ganhando no Bitcoin, tá num tempo de crescimento do negócio, fica atento no mercado. Se você tá a fim de realizar o seu lucro, no primeiro sinal de crise, a crise está vindo lá no Uruguai, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, venda o seu Bitcoin. Porque se a crise cruzar a fronteira, você não vai poder vender tão cedo. Tá? E é só isso que o 38 tá negando aqui. Tá negando. Por quê? Eles têm que sustentar que o Bitcoin é reserva de valor, gente. Tá? e que flagrantemente não é. Não é. Entendeu? Porque o que é uma reserva de valor? É um ativo que tenha baixíssima volatilidade. Ou, para usar o economês aqui, que tenha a menor taxa de juros própria na economia capitalista. A moeda é reserva de valor. Ou seja, tem um valor garantido. Não é apenas que tenha valor. Tenha valor garantido. Por isso essa estabilidade. Por que qualquer moeda estatal tem valor garantido? Porque ela é a única responsável por liquidar contratos com o seu banco emissor. O que quer dizer isso? No Brasil, eu tenho 100% de certeza que se eu quiser gastar os meus reais, eu vou conseguir. 100% de liquidez. Por quê? Porque qualquer agente econômico vivendo no Brasil, para liquidar contratos com a Receita Federal, precisa de reais. Todos os agentes econômicos são obrigados na economia capitalista brasileira a dispor de reais. O real é uma reserva de valor. O Bitcoin não é. Entende? O Bitcoin não é. Se dá uma pane e some a internet do mundo, cai a rede inteira, claro, eu estou usando uma hipérbole aqui para provar por absurdo. O Bitcoin desaparece do dia para a noite. Ah, mas o meu tá no meu pendrive. Se você perder a senha daquela porra ali, você perde do dia para a noite. Se aquilo tá numa carteira de uma corretora e a corretora quebra, você perde aquilo do dia para a noite. Em reais você não vai perder. Você vai ter uma garantia. Em ouro você não vai perder. Você vai ter uma garantia. Em títulos públicos você não vai perder. Você vai ter uma garantia. Entende? Então, Bitcoin não é moeda. Não é reserva de valor. É só isso. Você pode ganhar seu dinheiro com Bitcoin. Mas entenda isso, tá bom? Qualquer país do mundo em 2 horas. De madrugada ou no fim de semana. Por causa disso, ele sempre vai variar mais do que os outros ativos. Não é por isso. Ele vai variar mais que os outros ativos justamente porque o seu mercado é mais elástico. Como ele é meramente especulativo. Gente, assim, o 38 ele pode falar com muitos flores, mas ele não entende porra nenhuma de economia. A discussão que eu tive com o Faca, que foi o cara que salvou a vida do professor lá, você lembra do Faca? Lembro. O Faca e o Roxo dizia que o Bitcoin ele era apenas Nasdaq alavancado 3 vezes. Eu falei, mas professor, se o Nasdaq foi o melhor índice desse século, e o Bitcoin é o melhor índice vezes 3, sem pagar funding, ele é 3 vezes melhor do que a melhor coisa que tem, não é isso? Sim. Agora, recentemente, nos últimos 3 anos, tem uma coisa que tem rentabilizado mais do que Bitcoin, que é empresas alavancadas em Bitcoin com juro negativo. Repito o que eu falei. Cash 3 foi a ação que mais subiu, mais que triplicou esse ano nesse país, não é isso? Nos Estados Unidos, o MSTR subiu mais do que Cash 3, não é isso? O Bitcoin mais que dobrou em 2023, o Bitcoin mais que dobrou em 2024. Em 2025, a empresa que mais deu retorno na Bolsa Brasileira mais que triplicou com o Bitcoin. Rapaz, a tendência é que o nosso voe, viu? A captação, os fundamentos, o negócio só tá bombando. A questão é que uma coisa que sobe 20 vezes em um ano, como o Bitcoin subiu em 2017, é natural que caia 70%, 80% algumas vezes, não é isso? Se ele aumentar 3, 4 vezes de valor, eu vou achar normal que ele caia a metade. Você não vai achar, não? Claro. Pois é. Mas isso aí assim, é uma obviedade também, tá, gente? Assim, o que ele tá dizendo o Bitcoin teve um grande salto, um salto brutal. Por quê? Porque ele deixou de ser uma cultura underground, passa a ser alvo de lavagem de dinheiro, de dinheiro ilegal, e aí ele salta disso, tá, para o grande mercado, como uma possibilidade no mundo de juros zero, tá? No mundo de juros zero. E aí foi a festa do Bitcoin. O que acontece
quando o mundo deixa de ser um mundo de juros zero e que passa esse momento da explosão do ativo, que ele deixa de ser uma cultura underground ou uma cultura ligada à lavagem de dinheiro e alguns países que utilizavam também para circular valores por fora do sistema dólar, quando ele deixa de ser só isso e passa a ser objeto de investimento do grande público, por quê? Porque ele agarrou preço, vamos dizer assim, também você não vai ter mais esse surto de crescimento. E outra, não tem mais mundo de juros zero. Que tinha no Bitcoin uma alternativa por uma maior taxa de retorno. O Bitcoin nunca mais rendeu o que rendia, quando o mundo deixou de ser um mundo de juros zero. Porque ele passa a concorrer com outros ativos na economia capitalista. Tá? Então, assim, a minha avaliação é, não vamos mais ter aquele salto que a gente viu do Bitcoin, por exemplo, em 2017. Isso não vai mais ter. Quer dizer que não dá mais para ganhar muito dinheiro com o Bitcoin? Não, não é isso. Eu acho que ele deve ainda subir nos próximos anos. Por quê? Porque ainda tem muita gente entrando no negócio, porque a ideologia é muito forte e é cada vez mais difundido a ideia do Bitcoin como uma opção de investimento, mas ele só não é reserva de valor. Então o que vai acontecer? Aquilo que eu estava dizendo antes. Olha, você tem que ficar atento. Eu acho que ele ainda tem uma tendência de alta, porque ainda tem muito mercado para ganhar. Mas não vai mais subir forte que nem subia no mundo de juros zero, porque ele passa a concorrer com os títulos públicos que são muito mais seguros. E a cada crise econômica do capitalismo ele vai tomar um tombo. Depois ele vai se recuperar. Mas se você não puder suportar o tempo de segurar ao longo deste tombo, não é uma boa você entrar. Tá 3, 4 vezes. Talvez o Bitcoin nunca mais tenha uma subida de 10 e 20 vezes, como aconteceu em 2017. Mas se ele continuar dobrando Nunca por ano, mais vai irmão, ter. cada ano que você não aceita o Bitcoin, você perde uma parte da sua riqueza, não é isso? Sim. E aquele tempo que não tem como recuperar. Pois é. E no Brasil, a tendência é ter mais ou menos controle de capitais. Vai ser mais ou menos fácil tirar dinheiro do Brasil. Hein? Eu acho que o Rubão, ele... Isso aí é outra coisa que não tem cabimento que ele está dizendo. A tendência no Brasil é ter mais ou menos controle de capitais. A tendência é ter menos. Aliás, não tem nenhum, praticamente. Isso sequer é um debate. Sabe, com essa parada do IOF, se tentou criar um tímido controle de capitais. Olha a saraivada que foi. O Brasil não dá a menor pinta de estabelecer um controle de capitais. Que, no meu ponto de vista, deveria existir um controle de capitais no Brasil. Por que o mercado de capitais da China é tão resiliente? E por que ele não se contamina com as crises do Ocidente? Né? Pelo menos não se contamina de morte. Porque a China tem um pesado controle de capitais. Mas isso só é possível na China porque a China passou por um processo revolucionário. Gente, falar em controle de capitais no Brasil, tá, é um sacrilégio. Um sacrilégio. Eu suspeito que o Haddad não consiga dizer essa palavra. Entendeu? Eu suspeito que quando vai sair essa palavra tranca, ele não consegue. Eu acho que o mais próximo de controle de capitais que o Haddad deve conseguir dizer é controle macroprudencial. Sou capaz de apostar que ele deve usar essa expressão, né? Porque com o perfil dele, falar em controle de capitais seria queimar a língua. Ele não fala. Vai falar em controle de capitais. O Jackson Smith é um sacrilégio falar em controle de capitais. Já viu economista do INSPER falar em controle de capitais? Eles têm horror a isso. Eles fogem disso como o diabo da cruz. E é essa turma que toca a macroeconomia brasileira. Então, assim, não tem risco de controle de capitais no Brasil. Ainda não pegou isso. Tipo assim, beleza. Você tem a questão da reserva de valor. O grande problema dele é qual o lastro do Bitcoin. O Bitcoin tem 7 lastros. Inclusive foi o que eu falei pra você quando eu queria que eu gravasse com o Rony. Rapaz, manda o Rubão ler o livro, velho. Se ele fizer o curso, a gente grava. Porque se o cara não fizer o curso e não ler o livro, ele não vai entender os conceitos. Não tem uma resposta curta pra isso. Tem vários lastros do Bitcoin. O Bitcoin tem 7 lastros. Tem explicado de um lá. O Bitcoin, se ele considerar... Não tem lastro nenhum, tá? Eu não sei qual é a bobagem que ele vai ter que tirar do cu dele agora. Não tem lastro nenhum. O que é o lastro de um ativo? É aquilo que ancora o ativo. Por exemplo, eu compro um ativo da Petrobras. Claro que vai ter muita especulação com a ação, ou seja, gente que compra para vender e espera a oscilação do mercado, etc., né, que faz especulação com a ação. Mas tem gente que compra para esperar o resultado da empresa, entendeu? Porque aquilo é a ação de uma empresa que vende mercadoria. O Bitcoin representa o quê? O Bitcoin só reflete uma coisa, a especulação com o ativo. Mais nada, gente. Por isso que eu digo, é um ativo 100% especulativo. Todo ativo é especulativo. Né? Por exemplo, o que é especular, né, gente? Por exemplo, eu posso pegar num dia de manhã cedo, né, quando abre o pregão da bolsa, eu entro ali, compro algumas ações, fico olhando ali para a tela do computador.
Quando essas minhas ações valorizam 5, 10 centavos, tá? Aqui no nosso exemplo, né? Na nossa ideia fictícia, eu vendo, tipo, eu compro de manhã e vendo à tarde. E ganho onde? Eu ganho na valorização da ação. Ou seja, isso é especulação. Eu não estou investindo na Petrobras. Eu estou comprando ações da Petrobras para que elas se valorizem um pouco e eu venda logo em seguida. Isso é especular. Entende? Eu não sou obrigado a especular com as ações da Petrobras. Eu posso comprar e esperar o resultado da empresa. Depois ficar com a minha parte. Quando da distribuição de dividendos, por exemplo, se o tipo da ação que eu comprei dá direito a isso. O Bitcoin, ele é lastreado no nada. Então a única coisa que faz o preço do Bitcoin ir para um lado ou para o outro é se tem mais gente entrando ou saindo do negócio. Tal qual uma pirâmide financeira. Entende? Não há nada sendo vendido ali, não tem empresa nenhuma. Então, o Bitcoin não tem lastro. Nesse sentido, ele não representa nada que exista, diferente dos outros ativos, tá? Lastro como limite de emissão é o código. Se ele considerar lastro como utilidade, o Bitcoin com B minúsculo é a unidade, é o token de pagamento da rede Bitcoin com B maiúsculo. Não entendeu o que eu tô dizendo. Tem vários níveis. Se ele considerar lastro como a existência física. Olha o que esse bosta tá falando, que o lastro do Bitcoin é o próprio Bitcoin. É a rede inteira do Bitcoin. Que é o quê mesmo? Não é nada, né? É um monte de computador ali minerando. É só isso. Não é nada. Aquilo ali não tem valor de uso. Entendeu? O valor de uso daquilo ali é zero. Então o Bitcoin não é ancorado em porra nenhuma. Física de alguma coisa são os bilhões de dólares que existem de máquina de mineração em dezenas de países, né? Inclusive no Irã, lá no Texas, na China, um monte de lugar. Inclusive uma parte da mineração ilícita, não é isso? É. Pois é. Os países não gostam, né? Alguns países gostam. Lá nos Estados Unidos eles abrem as pernas. Gás é a alguns. energia ociosa, não é isso? É. Na Rússia, a Rússia está abrindo as pernas em alta potência. A Rússia tá com sobra de gás, você não sabe o que fazer? Tá Você acha que é sobrando fácil tapar um buraco desse de gás, meu irmão? Ele vai ter que consumir, ele vai jogar o gás na atmosfera? Não vai, velho. Metano é tipo dezenas de vezes mais poluente do que o só produto dessa queima, não é isso? É. Pois é. Tem inclusive a primeira capa da primeira edição do livro, a quadringa, foi a capa do The Fastest Horse. Foi um relatório de um cara que é da geração anterior do Rubão, que é um Silent Generation. O Rubão ainda é Baby Boomer, não é isso? São os caras que fizeram relatórios, o Duncan Miller, os caras, o Tudor Jones, que eram caras que agora estão com perto dos 90 anos, não é isso? Explicando o porquê que eles estavam alocando Bitcoin. Imagina, isso há 6, 7 anos atrás, foi foda, viu? Foda, né? Puta merda, né? O Michael Saylor, inclusive, que hoje em dia é o maior defensor do Bitcoin no mundo, o Michael há Saylor, 7, ele é 8 boomer, anos né? atrás dizia a mesma coisa. Não, ele é boomer após a Segunda Guerra, né? Ele é Boomer é Rubão. O Michael Saylor é a geração de X. não sei dizer. Lá, inclusive a conta, eles mudam 3, 4 anos dos Estados Unidos pra aqui, não é isso? O Saylor tem mais de 60 anos, não é isso? Pois é. 60 anos. É isso, como se fosse aqui. É bom que ele nem tentou argumentar muito, ele nem falou muito. E a galera sempre vem aqui no chat, mas Humberto, no comunismo não seria bom Bitcoin? Não, galera. Não. Tá? Talvez a blockchain, mas não o Bitcoin. Entendeu? Não, simplesmente não. Tá? Talvez a blockchain, mas hoje eu digo talvez. Antes eu dizia que a blockchain sim. Hoje eu digo talvez. Por quê? Porque o Bitcoin não é uma novidade já há bastante tempo. E a gente esperava que a tecnologia do blockchain pudesse avançar para a formulação de contratos com algum nível de autonomia, de registros online, etc. Nós achávamos que aquilo ali poderia desenvolver potencialidades. O fato é que concretamente não aconteceu nada. A blockchain continua servindo apenas para o Bitcoin. Tudo bem, não só apenas, eu estou exagerando aqui. Mas, né, com o perdão da hipérbole, é o Bitcoin ou demais cripto. Então, assim, não, tá, gente? Não. Tá? Não. Parem de viajar com isso, tá? Por quê? Porque não tem como ser sequer um sistema de pagamentos eficiente. Entende? Bitcoin sequer é um sistema de pagamentos eficiente. Para transacionar em Bitcoin, você ainda precisa de tecnologias, você ainda precisa de intermediários. Então, sequer como um sistema de pagamentos é eficiente, tá? A função do Bitcoin, ela existe hoje, é hoje, tá? É um ativo meramente especulativo de alto risco, ou seja, você pode perder muito dinheiro ou ganhar muito dinheiro com o Bitcoin. É só isso. Eu acho que ainda tem espaço para ganhar dinheiro com o Bitcoin. E ainda deve ter por algum tempo. Agora, algumas dicas que eu daria para você que quer se aventurar nessa linha. Primeiro, se você é pobre, cuidado. Você pode perder.
e aí você pode ficar com o dinheiro empatado até subir de novo. Outra coisa que eu diria é o seguinte: se o mundo está subindo taxa de juros, Estados Unidos, por exemplo, que sempre conviveu, sempre não, mas há muito tempo convivia com juro negativo, está pagando uma taxa de juros mais elevada, a tendência é de mais dificuldade para o Bitcoin voltar ao preço que você pagou. Então, taxa de juros mais alta não é um bom momento para investir em Bitcoin. Tá? Terceiro, você não tem garantia de nada, tá? Se você está fazendo isso com o intermediário, você pode tomar uma rasteira, inclusive do intermediário. Se não tem, cuidado com a sua senha. Senão você pode perder tudo, tá? E é isso. Resumindo, é isso, tá, gente? Eu não espero um mundo de juro negativo tão cedo de novo. Então, por mais que eu acho que ainda há espaço para o Bitcoin crescer, porque tem muita gente que se ilude com essa porcaria e entra, e quanto mais gente entrar, é uma pirâmide, mais vai valorizar. Mas em algum momento, como em todo esquema de pirâmide, os que vão ganhar mais vão ser aqueles que vão saber a hora certa de sair. Tá? Aqui no Brasil, 50 e poucos, porque lá eles adiantam, não é isso? Tá bom. Então, você tava falando que o Michael Saylor, ele é o Ele, maior... há 7, 8 anos atrás, ele não aceitava o Bitcoin. Eu perguntava a mesma coisa que o Bom tá perguntando aí. Caraca, hoje ele é o maior de todos. É isso. Eu tô falando que quem não aceitar energia elétrica vai se fuder. E o cara tá dizendo que não existe energia elétrica, que Tesla e tal, energia elétrica está no ar, eletromagnético. Pô, você tem que estudar energia elétrica, velho. Se não estudar energia elétrica, você não vai entender o que é um motor, o que é um gerador, o que é um diodo. É a mesma coisa. Quando eu digo assim, rapaz, se alguém chegasse pra você há 20 anos atrás, dissesse assim, vai ter um aplicativo com estética transexual, que vai ter mais servidor, que vai ser um banco maior do que o Banco do Brasil, né? Isso vai ser maluco. A maioria das varejistas que não aceitaram na internet morreram, velho. As Banco famílias, estética, as que que empresas, ele falou, as mano? empresas, as ele falou, empresas, mano? os países, as pessoas que não aceitaram o Bitcoin, elas já estão sendo obliteradas financeiramente. Não vai ser. Quem deixou de comprar Bitcoin pra ter dólar no colchão em 3 anos, dobrar 3 vezes é quanto, porra? O cara perdeu quantos por cento? É perder patrimônio completo. Pois é. Você acha que o governo vai... Inclusive, tem duas perspectivas pela frente. Vamos dizer que eles vão dar uma... Talvez eles botem um petista que diz que é oposição, tipo Tarcísio, não é isso? Que é pra dizer que tem algum aspecto de evitar a fuga dos escravos, não é isso? É. A fuga das galinhas, não é isso? Eles podem colocar um Tarcísio aí, um outro frouxo qualquer, dizer, não, tem alternância de poder, tem legalidade, não é isso? Pra não ter nessa década 10 milhões de brasileiros no exterior, O né? centrão, né? É isso. Eles podem botar um cara que diz que é bolsonarista, que é oposição, não sei o que lá e tal, pra acalmar o negócio, não é isso? Pra dizer que ele tá governando o país, isso pode acontecer. Mas e se Dinho não for presidente da República? Ou não? Se Lula reeleger, vai acontecer o quê nesse país aqui? Rapaz, Hein? Não pode Você acontecer. não, com o vai Dino ficar ser do jeito que presidente? tá. Ele é político ou não é? o Dino... Ah, ele tá com mais saúde que o Lula, não é não? É, Cara, e mais ele- atitude, mais agressiva ainda, né? Ou não? e o Ah, Dino, vai dizer, ele cara, é do... ele é atitude ou não é? Botou o Pocano como ministro ou não botou? O Dino, Hein? o Dino deve ter meia pouco só. Deve ter mais 20 anos a menos que o Lula. Pois é. Botar um Dino presidente. Ih, Dino saindo, o Lula bota mais um. Dino é Você ministro, vai botar cara. quem você quiser, meu irmão, me bote. STF, Ou não? mano. Você não vai ser derrotado, vai sair de cabeça erguida, não é isso? Ah, mas Hein? eu não sei se o Ou Lula não? dura O tanto, quê? não. Aí vai ser o Dino que vai escolher. Não, tô dizendo aqui, não, prova, ano que vem. Lula vai durar pro ano que vem? Na eleição do ano que vem ele pode se eleger ou não? Pode. Pois é. Entra um Dino aí, meu irmão, vai acontecer o quê? Hein? Vai, Que de vai acontecer, 4.9 cara? expats, né? O que vai acontecer, cara? Cara, de onde é que ele tira isso, entendeu? Cara, essa galera é alucinada, meu. É alucinada, sabe? E hoje eu tô cada vez mais convidando as pessoas, em função dessa dinâmica de rede social, de tela, não conseguem mais se concentrar nas coisas, cara. Fico dodói, cara. Esse cara é dodói, mano. Você é dodói, cara. Não é possível isso aí, meu. De Zugas hein? De Zugas, vão ser 10 milhões de Zugas daqui pro fim da década, não é isso? Hein? Rapaz, a fuga... O quê? Você viu aquele jornal que fez uma reportagem sobre a fuga dos milionários do Brasil? O Brasil já enfrentava uma Fuga fuga dos de cérebros milionários. porque assim, o cara estuda, mas não tem espaço pra trabalhar. E não tem indústria de ponta, Não, não eu tem não conheço. inovação. Eu não conheço nenhum filho de rico que faça nenhum curso que não seja medicina no Brasil. Se o cara quiser fazer qualquer outro curso, o cara manda pro exterior, não é isso? Não é isso? Então, a Não, fuga dos cara, não é milionários, o isso. cara tem patrimônio, o cara tem dinheiro, ele deixa de empreender no Brasil, porque no Brasil a burocracia... Gente, no Brasil tem bolsa bilionário, tá? Essa taxa de juros que só o Brasil paga. Então, o bilionário brasileiro, por que ele vai sair do Brasil, gente? Que lugar do mundo ele vai ganhar 15% sobre patrimônio investido sem trabalhar? Sabe, a galera fala do Bolsa Família, mas esquece a Bolsa Bilionário. Pode taxar com força essa turma não vai sair daqui. Vai continuar. Eles podem morar na Suíça, né? Que nem o Lehman lá e tal. Podem morar, mas eles vão continuar tendo o negócio deles aqui. Vão levar a renda deles para outro lugar. Que lugar? Vocês já viram o que é o imposto de renda no resto do mundo?
A não ser que você bote numa republiqueta qualquer, num paraíso fiscal perdido no meio do oceano, nas ilhas sei lá o que das quantas, entendeu? Não tem. Vocês já viram o que é o imposto de renda no resto do mundo? Falando França, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, isso é uma bobagem, gente. Isso é uma bobagem. Tá? O Brasil é um paraíso fiscal para os ricos. Vejam a noção. É tão sem noção esse papo aqui. Gente rica no Brasil paga 1,5% de imposto. 1,5%. O governo está tentando fazer alguma coisa para fazer essa turma pagar 2,5%. Enquanto que a classe média no Brasil paga 27,5%. O Brasil é um paraíso fiscal para quem é rico. E ainda, além de ser um paraíso fiscal para quem é rico, essa turma não paga imposto, tá? Não paga 1,5%, tá? Quando é muito rico é isso que paga. E ainda por cima, você tem uma bolsa bilionária. Qual bilionário que vai querer investir no Brasil para construir qualquer coisa? O que você vai vender para conseguir um retorno de 15%? 14,75%. Não tem, gente. Tem que ser um negócio muito foda para te dar esse retorno. Pra que o bilionário vai construir um prego, uma cadeira, vai fazer qualquer merda? Não, ele não tem nem risco. Nem risco. Ele vai socar tudo na renda fixa, juros Selic, 14,75%, e ainda vai pagar depois de imposto sobre isso 1,5%. Sabe, a realidade é um problema pra essa galera, gente. O imposto e tudo mais, ele saca esse dinheiro, vai pro exterior, leva o patrimônio dele pra um lugar onde a justiça não vai alcançar. Acabou. Isso nunca aconteceu, entendeu? Eles falam, eles repetem essa merda, mas, sabe, a vontade que eu tenho de perguntar, tá, mas quando que aconteceu? O que é que fez isso? O que é que fez isso? Hã? O Jorge Liman, ele pode morar fora, mas ele não continua com os negócios aqui no Brasil? Família Safra. Família Gerdau e Johann Peter. Hã? A turma lá do Pão de Açúcar, lá daquela galera toda. Eles continuam por quê? Porque não tem lugar do mundo onde eles vão pagar 1,5% de imposto atrelado a um juro pago pelo governo de quase 15%, com 100% de liquidez. Porque o único risco de investir em título público é o país quebrar. Mas o país quebrar não é essas merdas que eles falam aí, tá? O país quebrar é o país não ter dólar. O que o bilionário olha? Porra, o Banco Central do Brasil tem 350 bilhões de dólares de reserva. É um dos bancos centrais que mais tem reserva do mundo. Então o risco de default é zero no Brasil, tá? Enquanto o Brasil tiver 350 bilhões de dólares em reserva, o risco de default é zero. É isso que o bilionário olha. Porra, tem um papel público aqui, pagando 14,75 com risco zero. E depois eu vou lá, né, jogo isso pro meu contador, lucro presumido, jogo na minha empresa, pra cá, pra lá, Noves Fora, pago 1,5% de imposto. Que lugar do mundo que você vai conseguir isso? Você não precisa botar o dinheiro num paraíso fiscal, porque o paraíso fiscal é aqui. Entenderam? Quem paga imposto no Brasil é o pobre ou classe média. O pobre porque gasta tudo no consumo, e o classe média porque além de gastar tudo no consumo, ainda paga imposto de renda. O rico, o que ele gasta no consumo é residual frente à sua renda. Então, né? E o imposto de renda é 1,5%. Não tem por que o rico tirar o dinheiro do Brasil para botar no paraíso fiscal, porque o paraíso fiscal é aqui, gente. Não, o problema é que a justiça pode alcançar aqui, né? Você viu, Bretas, né? Bretas, que os caras estão CNJ querendo que nem receba salário mais. O cara acabou a vida do cara, meu irmão. O cara pisou no pé e se lascou, não é isso ou não? Quem é que vai dar testa, velho? O problema não é a justiça alcançou colo, não é isso? A justiça alcançou os governadores. Você leva seu dinheiro para outro país. É o mangue, não é isso? Você não sabe nem que a justiça vai alcançar, você não fez nada, é alcançado, não é isso ou não? É, mas então, se você leva seu dinheiro para outro país, a justiça não alcança. Mas o dinheiro, a parte do que você falou lá da gravidade, que o eletromagnetismo é uma sorte que a gravidade não é não, velho, mas o dinheiro, tem um eletromagnetismo no dinheiro que ele geralmente se afasta do comunismo, velho. O dinheiro não aceita desaforo não, velho. É. Quando ele some rapidinho, não é isso ou não? A gravidade com o dinheiro, no primeiro ralo que aparece, ele some, não é isso? É verdade. Mas é tão louco o ambiente na internet que é isso, cara. É esse tipo
né, ignóbil, ganha fama, gente. Então é uma topeira. Ele é uma topeira, entendeu? A inteligência desse cara é nível topeira. Então é uma topeira que repete uma ideologia. Mas eu tô cada vez mais convencido. A galera na internet, ela clica no vídeo pra assistir aquilo que quer ouvir. E se quem tá falando não fala o que você quer ouvir, você não escuta. Você só escuta o que você tá falando. O que você quer ouvir falar. O que você fala. O que você vive. O que você acredita. É isso. Eu tava falando sobre essa fuga dos milionários, porque assim, não vai surgir nada de novo no Brasil, não vai ter uma empresa nova, não vai ter nada de inovação. O que surge é gente criando aplicativo, startup, mas assim, Não vai ter empresa nova, por quê? Quem é que vai investir em produzir alguma coisa no Brasil se o título público tá pagando 15%, cara? O que você tem que fabricar para ter isso de margem de lucro? Você já viu que a margem de lucro da indústria é menor que isso, gente? Você tem noção? Que em média a margem de lucro da indústria é menor que isso? A margem de lucro do varejo é menor que isso? Você tem que ter um negócio muito bom para ter mais, e não pode ser qualquer mais margem que isso. Tem que ser uma margem maior que justifique a incomodação. Você vai botar um negócio, pô, você tem funcionário, você tem Receita Federal, você tem contador, você tem fornecedor, você tem logística, você tem um monte de BO. Tem que trabalhar. E vou contar uma coisa para vocês: trabalhar dá trabalho. Então, para garantir uma margem de 20% com muito trabalho, ou uma margem de 15% com zero de risco e sem trabalho nenhum, o que você escolhe? Ó, você vai abrir um negócio, você pode ter 20% de lucro, mas tem risco e tem que trabalhar. Ou você pega esse dinheiro, bota tudo em título público, tem zero de risco, não precisa trabalhar e o retorno é 15%. Eu aposto que você vai escolher o retorno de 15% sem risco e não o retorno de 20% com risco e que tenha que trabalhar. É por isso que não se produz nada no Brasil, gente. E nem nunca vai se produzir. assim, aonde tá o capital pesado mesmo, institucional, não tem mais. É isso. Não existe mercado de capitais em juro negativo. O juro no Brasil é negativo. Se você considerar a inflação real, que é o aumento da base. Eu considero. É isso. Se Juro você negativo. mesmo que tivesse. Juro negativo no Brasil. Ah, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Os caras são tão terraplanistas que eles conseguem negar os dados oficiais de inflação. Tipo assim, a percepção imbecil da cabeça deles é melhor que o IBGE. Entendeu? O 38 consegue ter uma avaliação melhor do que o IBGE porque ele vai no mercado. Porque o Brasil tem inflação do jeito que tá, tem juro negativo. Juro negativo, gente. Então quer dizer que a nossa inflação tá rodando quanto aí? 17% ao ano? É isso? Você tem noção do que seria uma inflação de 15% ao ano, gente? O Brasil ter juro negativo? Tem noção? O Brasil com uma inflação de 5%. O cara tá insinuando que é de 15 para cima. Sabe, começa a entrar num ponto que eu começo a ter medo de xingar porque eu não sei se é demência. É lógico que não é. Lógico que não é, tá? É falta de caráter mesmo. Juro positivo no Brasil. O mercado de capitais sempre foi derrota, sempre tomou pau da renda fixa. Vem cá, existe algum motivo? Se você tem um negócio bom que dá dinheiro pra você, você vai querer sócio ou dívida? Dívida, não é isso? E se tiver dinheiro subsidiado, mais dívida ainda, não é isso? É. Tem dinheiro subsidiado no Brasil? Se você não tem acesso a dinheiro subsidiado, você não tem condição política e tem empresa aberta, não é isso? Sim. Os grandes milionários, não apenas desse país, mas do mundo, a Amazon, a zorra toda, são caras que conseguiram contrato de governo e empréstimo, não é isso? A maioria. Eu fiquei curioso pra você me contar quais são os argumentos que fizeram você... Mas você... é isso, gente, assim, ó, bilionário investe com crédito, tá? Isso é uma outra coisa, assim, que é o normal na economia capitalista, entendeu? Sabe aquela ideia de que, para ampliar minha empresa eu vou juntar aqui um dinheirinho, fazer uma poupança e vou ampliar minha produção. Não é assim, tá? O capitalista, quando quer ampliar a produção, ele recorre ao crédito. Ele não mete a mão no bolso, ele recorre ao crédito. É o crédito que faz ele ampliar a produção. Tá, é assim, pronto. Tá, e aí? Como é que chama? Você dizer que o comunismo é top, a galera convenceu a galera. A Renata saiu convencida que o comunismo é top, Ivan? Eu não tô dizendo que eu convenci. Mas a Renata saiu convencida? Não, ela saiu. Eu vou dizer, eu diria Ela foi que humilhada. Ela foi humilhada, mas não saiu convencida. Sim. Tá bom. Quer dizer, bom não tá. Tá uma merda.
Mas é isso aqui, sobrevivemos. Não ri, eu achei que eu ia rir, achei que ia ter mais debate dele com o Rubão, tá? Mas pelo menos depois a gente falar um pouquinho de macroeconomia, de taxas de juros, de Bitcoin, tá? Eu acho que no final das contas eu sempre consigo tirar alguma discussão que presta desse lixo, tá? Mas é isso. Ficamos por aqui. Se você chegou até o final, não esquece de deixar o like, conferir se está inscrito, é muito importante, deixe teu comentário também, e se puder ajuda na manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso vocês encontram sempre aqui no comentário fixado. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.